Vai, Wesley. Vocês ilustraram uma mesa que na ponta esquerda tem os extremistas, né? Que esse conteúdo é raso, Dave. Na outra ponta tem pode tudo. Mas no meio dessa mesa, acredito que tem pessoas que se dizem cristãs, mas, por exemplo, no Instagram lá tá signos, sou de Sagitário, ou simpatizam com outras coisas. O que você pensa sobre isso, Dave? Wesley, uma coisa só corrigindo se eu deixei mal entendido os dois lados são extremistas, tá? Uhum. Tanto o lado que aqui é o legalista e o outro que é Pode tudo. a hipergraça, você pode todas as coisas. São dois extremos extremamente perigosos. O equilíbrio, aqui nesse caso, pela lógica da figuração, né, deveria estar no meio. Então, essa pessoa que ela não tomou a decisão, ela também não está nesse lugar. Né? Eu acredito que um dos riscos da nossa geração é uma palavra nova chamada eu sou espiritualizado. O que você é? Você é cristão? Não, eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu acredito em tudo. Já vai para todos os lados. Todos os caminhos levam a Deus. Então, ela lê o horóscopo de manhã, ela faz alguma outra... Eu não conheço profunda. É o ecumenismo religioso. Eu acho que essa palavra espiritualizado, ela é um dano à cultura cristã do nosso tempo, porque quando você se diz espiritualizado, basicamente você está se isentando da responsabilidade que a fé exige de você, que é o que nós falamos no começo. A renúncia, o morrer para si mesmo. Então, nós não somos espiritualizados. Nós somos cristãos. E uma das particularidades da fé cristã é que quando você se declara cristão, você torna Cristo como fé suficiente. Mais nada é necessário. Mas nenhum outro caminho lhe se faz necessário. Então, se você crê em Jesus, com todo respeito àqueles que acreditam, você não precisa do signo. Você não precisa de um acréscimo. Não precisa de um atalho. Cristo, ele é suficiente. Então, se você tem Jesus, você não precisa de mais nada espiritual. Entenda, espiritual, você está sustentado. Não há mais nada que possa preencher o seu coração. Então, isso parte normalmente de uma carência e de uma dúvida. A pessoa ela tenta fazer tudo para que elimine a possibilidade de errar em algo. Só que quando você divide o teu coração, ali você já perdeu o que de fato é o principal, que é Cristo em você. E a palavra cristão, diferente de espiritualizado, o espiritualizado é aquele que bebe de todas as fontes. O cristão é aquele que bebe apenas de uma fonte, que é Cristo, mas a palavra cristão, no seu significado mais puro, é um pequeno Cristo. É alguém que tem um modelo para ser seguido, e é isso que nós somos. Então, nós não somos espiritualizados, nós somos cristãos. Nós temos um padrão perfeito, um modelo perfeito, a qual rege toda a nossa fé, toda a nossa conduta, nossas decisões, partem desse lugar. E a gente volta lá no início do podcast que a gente falou que é por isso muita gente resiste ao evangelho. Porque o evangelho de Cristo, você não vai poder fazer do jeito que você quer. Vai ter que ser do jeito que está escrito. Então, por exemplo, exato, Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Amém, acabou. Só ele, acabou. Não tem mais ninguém. Não é a sua filosofia filtrando o evangelho, é o evangelho filtrando e purificando todo o seu estilo de vida. Exatamente. Né? Agora, a gente no Brasil, e talvez em alguns países isso também aconteça, mas eu vou falar do Brasil que eu conheço mais, nós temos um problema muito sério com a interpretação de texto. Né? As pessoas têm dificuldade com isso. Eu costumo falar o seguinte, se eu postar assim, gente... Hoje, David Leonardo estará no Brunecast às 20 horas. Vai ter no comentário assim... Quando é? Quando é? Que horas? Eu queria. Mas tá tudo no banner, a pessoa não lê. Fora, quando você fala alguma coisa, as pessoas entendem outra e ainda te atacam. E às vezes, cara, corte seu, ou meu, ou de um monte de gente aí que pode ter trabalho na internet, são vandalizados, são atacados por coisas que você... não quis dizer, você não disse. A pessoa entendeu daquela forma e acabou. E por causa da forma que ela entendeu... Deus, do nada. Por causa da forma que ela entendeu, ela já está te atacando. Ou seja, ela não deu nem a chance de conferir se é isso que você quis dizer. Uhum. E na nossa geração, e aqui no Brasil, é um problema essa questão de interpretação de texto, porque eu já subi muita coisa assim, até fácil de entender, e você vai nos comentários e as pessoas estão falando outra coisa. Uhum. Né? Esses dias eu postei
alguma coisa sobre... Eu e o Brunet, de vez em quando, a gente liga um pro outro e fala, tá, mano, tá tudo bem? Tá tudo bem. Dependendo do post, né? Dependendo do post que você posta, que eu posto, um se liga. Mas, cara, é isso mesmo? Você tá bem? Tá precisando de ajuda? Eu também entendo de psicologia, tá? É bom demais. Não, mas às vezes você posta uma coisa e a pessoa vai nos comentários, você tá falando uma coisa, sei lá, que não tem nada a ver com o assunto, o cara bota assim, e as crianças inocentes da Palestina, você não vai falar não? Não vai orar não? Ou seja, o cara quer puxar uma outra guerra que não é tua, sabe? E essa questão de interpretação de texto e também da pessoa sentir a dor dela, independentemente do que você está falando, ela sente a dor dela e vomita, como é que a gente lida? Ou como é que a gente ajuda? Porque eu penso muito assim, principalmente eu que tenho um instituto de educação, eu penso muito em ajudar as pessoas. Eu falo, caramba, esse cara está fazendo isso porque ele não conhece, ele não sabe ler o texto ainda, né? A gente vai até lançar um projeto esse ano chamado Clube de Inteligência, que já é antigo, já tem 10 anos. A gente vai relançar como aplicativo para ensinar as pessoas a pensarem, a desenvolver as múltiplas inteligências, não só a intelectual, cognitiva, mas a emocional, a relacional, a de comunicação e tal. Como é que você vê essa questão do povo que tem opinião sobre tudo e não sabe sobre nada? É complicado ou não é? Ou seja, a pessoa nunca leu filosofia, não tem formação em nada, não é especialista em nada, não tem nenhum resultado na vida, mas ela tem opinião, inclusive inflexível, sobre tudo. Ela tem opinião sobre a guerra do Oriente Médio, ela tem opinião sobre o governo do Brasil, ela tem opinião sobre o evangelho do jeito que está, ela tem opinião sobre tudo e bota essa opinião para fora. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, eu vou concordar com você que nós temos um problema de interpretação de texto coletivo, mas nós também temos um problema de desvio de caráter para alguns. Então, vou me fazer entender. Quem tem um problema de interpretação de texto, ele se equivoca na interpretação e talvez forma uma opinião baseado na sua própria falha interpretativa. Beleza? Tá. Mas do outro lado, nós temos o mau caráter. O mau caráter entende o que você falou, sabe o que você disse, mas usa o erro de interpretação de alguém para solidificar o seu ponto e atacar você. Tá bom. Simples. Com aquele que tem o erro de interpretação, eu acredito que uma boa escola de interpretação de texto o ajudará a evoluir e a caminhar mais longe. Para aquele que tem um desvio de caráter, é somente Cristo para trabalhar. Porque o caráter é algo muito mais profundo, é uma construção muito mais longa, com muitas dores, com muitas vertentes, com muitas coisas mais profundas do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, eu já vi mensagens suas intocáveis sendo atacadas por um ponto mentiroso. E esse ponto mentiroso, ele é utilizado por uma outra pessoa que já não gosta de você para provar que ele estava certo de não gostar de você. Então, meu olhar de esperança é sobre aqueles que têm um problema com interpretação de texto. Mas, para o outro lado, é somente uma misericórdia. Para que Deus, sabe, o ajude a romper com essa crise de pensamento. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo. Eu tive uma experiência no começo do ano passado. A cada final de ano, eu gravo uma mensagem. E essa mensagem, ela é sempre uma mensagem de declaração profética. Olha, o ano que vem vai ser o melhor ano da sua vida, sabe? E eu creio de todo o meu coração nisso. Porque isso eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre os meus filhos, eu profetizo. Declara sobre a nossa família, né? Eu profetizo sobre a minha casa. Como homem de Deus, nossa família. Eu preciso falar isso. E eu falo todos os anos. E alguém pegou e fez um compilado desses vídeos, mostrando, olha, ele disse que seria ano passado, disse que seria esse ano. E eu quero que a pessoa saiba que eu vou falar sobre 2027 também. Vai ser sempre a mesma coisa. Porque é isso que eu creio. Só que uma das coisas que aconteceu ano passado foi uma mensagem que eu falo sobre o que Deus te deixar ver, ele tem o poder para te dar. Eu começo na mensagem dizendo, olha, se Deus te deu uma palavra, se Deus falou com você, se Deus te deixou ver, ele tem o poder para te dar. Essa é a mensagem. E essa mensagem, ela viralizou. Só que quando ela viraliza demais, normalmente é uma mensagem de confronto, ela não viraliza, ela não fura a bolha, né? Mas essa mensagem, ela viralizou, assim, de uma maneira muito expressiva.
E as pessoas começaram a atacar essa mensagem. E atacar daquela maneira que a gente conhece, cruel. E aí não é mais a mensagem, é o interlocutor que é atacado. Não, é um vagabundo, é um bandido, é mentiroso e tal. Só que uma das coisas que me chamou a atenção foi que pessoas muito inteligentes atacaram a mensagem. E elas partiram do ponto da má interpretação de alguém. Só que, de uma certa maneira, também revelam o seu coração de não olhar a fundo. Só que uma das coisas me deixou impactado. Alguém falou assim, se Deus deixou ver e Deus deixou tocar e Deus falou, por que Moisés nunca entrou na Terra Prometida? E aí aquilo, cara, me deu uma coisa assim aquela vontade de responder momentânea que passa. Eu falei, deixa quieto. Mas eu acho que nessa conversa de maturidade nossa aqui, é importante. Naquele dia, a pessoa que falou isso, ela estava basicamente dizendo o quê? Deus mentiu para Moisés. Porque Deus falou que daria a terra. Deus mostrou a terra. Os espias viram a terra. E ele não entrou. Então, quando alguém diz que Deus deixou ver, Deus deixou a palavra clara que o daria, e Deus não deu, então, se você discorda, você está dizendo que Deus é mentiroso. Só que a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Moisés não entrou por causa da infidelidade de Deus, mas por causa da sua ira. Então, se a gente puder usar a palavra infidelidade... Que foi materializada na cajadada na pedra, ou seja, não só cirou. Não, errou. E outra, a cajadada na pedra é a ponta do iceberg. Aquilo ali é uma externalização daquilo que está aqui dentro. Só que aí que está o negócio. Será que vale a pena a gente perder o nosso tempo para voltar em algo que já passou? Não. E abençoou milhares de pessoas? Então a gente segue. Por isso que, se você parte do ponto que o erro é interpretativo, então há uma possibilidade de você ajudar essa pessoa. Agora, quando o desvio ele é de caráter... aí só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E uma coisa muito importante, Thiago, que eu aprendi. Você é meu amigo. Eu amo você. Se você fazer qualquer coisa que eu acho que depõe contra o Evangelho, se você tiver alguma questão bíblica que talvez pareça equivocada ou esteja equivocada, eu vou ligar para você. Eu não tenho coragem, eu nunca teria essa coragem de pegar tudo que você construiu, de todo o bem que você fez, jogar no lixo, pegar uma falha sua, ir para a internet e dizer, olha gente, isso aqui é o Thiago. Não, isso não é o Thiago.